Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. Temos quantos? 14. Temos 14. 13. 13 ou 14? 13. 14. Solicito aos senhores deputados que façam a sua assinatura eletrônica. No momento, temos 14 deputados presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão e solicito ao deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galva Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Darciso Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. A presidência registra com profundo pesar os falecimentos do senhor Fernando Barros Júnior, assessor da deputada Ângela Garrote, bem como do senhor Alisson Gomes Moura. Fernando Barros Júnior. Encaminhando suas condolências às famílias enlutadas. Na sequência, os senhores deputados Inácio Loyola, Cabo Bebeto e Dudu Ronalça solidarizaram-se com o registro da presidência. O senhor presidente registra a presença em plenário do deputado estadual por Santa Catarina, Bruno Souza. O expediente consta as seguintes matérias. Mensagem governamental número 15/2021, encaminhando veto total ao projeto de lei ordinário número 307/2020, que dispõe sobre a criação de estímulo para o desenvolvimento da linguagem brasileira de sinais no estado de Alagoas, pelas razões adiante aduzidas. Encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinário número 519/2021, de autoria da deputada João Pereira, que altera a lei estadual número 7.397, de 3 de agosto de 2012, que disciplina o Diário Oficial do Estado de Alagoas, inclusive em meio eletrônico, e dá outras providências, encaminhando a segunda comissão. Indicações 906, 907, 908, 909 e 910/2021, de autoria da deputada Fátima Canuto. Indicações 911, 912, 913, 914, 915/2021, de autoria do deputado Francisco Tenório. Indicação número 916/2021, de autoria do deputado do Ronaldo. Indicação número 917/2021, de autoria do deputado Gilvan Barros Filho. Requerimento 737/2021, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros. Requer a realização de uma sessão pública para discutir o transporte público em Alagoas. Requerimento 738/2021, subscrito pelo deputado Ronaldo Medeiros. Requer a realização de uma sessão pública para discutir a causa animal. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 441/19, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 870 e 971/2021 da segunda comissão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, com a palavra a deputada Cibele Moura. A oradora cumprimenta o deputado estadual Bruno Souza, ao tempo em que se reporta o projeto de resolução número 59/2020, que será apreciado na presente sessão, considerando que as decisões políticas tomadas estão amplamente concentradas em Brasília. Diante dessa observação, a matéria será encaminhada ao Congresso Nacional para sua apreciação. Com a palavra o deputado Davi Maia. O orador parabeniza a iniciativa da deputada Cibele Moura e entende que a aprovação da matéria dará mais autonomia aos estados representados pelo Pacto Federativo. Com a palavra o deputado Antônio Albuquerque. O orador dá as boas-vindas ao deputado por Santa Catarina, Bruno Souza, segue ressaltando que foi designado relator do projeto de iniciativa da deputada Cibele Moura, que trata da questão do Pacto Federativo, com o intuito de obedecer às recomendações da Constituição, em número de 14 estados no mínimo.
Na sequência, o orador declina uma deferência à deputada Cibele Moura, respeitando suas convicções, considerando que fez exatamente por não estar concordando e convencido que este é um caminho adequado para o melhor dos intuitos, diminuir as diferenças entre estados ou regiões desta imensa nação. E ressalta seu orgulho por Alagoas no sentido de contribuir de forma pujante com a política e a cultura do país. Contudo, haverá de se abster da votação para fazer jus aos seus princípios e convicções, tecendo suas desculpas, não acompanhará a votação dessa matéria. Encerrada a hora do expediente, passe a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. Votação em segundo turno do projeto de resolução 59/20, aprovado com a abstenção do deputado Antônio Albuquerque. Votação em segundo turno do projeto de lei 462/2021, aprovado. Votação em primeiro turno dos projetos de lei 441 e 443/2020, bem como 460, 480 e 486/2021, aprovados. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 70/20 e número 71/20, bem como os projetos de lei 416 e 442/20 e 478 e 481/2021. Discussão única do requerimento sobre o número 734/2021. Encerrada a ordem do dia, passa as explicações pessoais. É concedida a palavra ao deputado Ivan Beltrão. O orador cobra explicações junto equatorial quanto à falta de energia no município de Coruripe, precisamente no povoado Joaquim Beltrão. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo. O orador contribui com a fala do deputado Ivan Beltrão, reportando-se as várias reclamações dos serviços prestados pela Equatorial, reportando-se ao município de São Brás. Na sequência, informa que o governador Renan Filho irá conceder entrevista para anunciar novas medidas de restrições para o estado de Alagoas e ressalta a necessidade do estado trabalhar pela vacina no curto espaço de tempo. Com a palavra, o deputado Galba Novaes. O orador registra os 80 anos do Consolador, enaltecendo o trabalho desenvolvido pela instituição na área social. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador reporta à Comissão de Saúde desta Casa, ao tempo em que questiona mais uma vez os critérios de distribuição da vacina para a Covid-19 para o estado de Alagoas. Com a palavra, o deputado Leo Loureiro. O orador comunica a solicitação do relatório junto ao secretário de Saúde, Alexandre Aires, tecendo algumas considerações. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. O orador questiona o destino das ambulâncias retiradas do antigo laboratório do Lifal. Em a parte, o deputado Ronaldo Medeiros tece críticas à condução do Ministério da Saúde quanto à falta de vacina e culpa o governo federal por tal fato. A presidência reporta-se ao impedimento do senador Renan Calheiros para a relatoria, que trata da CPI da Covid, ao tempo em que reporta-se as prerrogativas do mandato parlamentar e considera que a decisão é do Senado e não do Judiciário. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador considera a parcialidade do senador Renan Calheiros como relator do processo, tecendo considerações. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. O orador tece elogios à postura do presidente quando às suas considerações. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo. O orador reporta a informação oriunda do jornal O Estado de São Paulo, no dia 25 de abril, que trata das investigações ao Sistema Único de Saúde, ressaltando a isenção do Estado de Alagoas neste processo. Com a palavra, o deputado Ronaldo Medeiros. O orador questiona a forma que o governo federal encaminha suas decisões, reportando-se às privatizações. Com a palavra, o deputado Galba Novaes. O orador registra que não se deve combater um senador da República desta forma, reportando-se a sua história política. O presidente expressa sua opinião não nas questões políticas, considerando que sua discussão é na mitigação do mandato parlamentar. E observa que existe um mecanismo no regimento do Senado para que a oposição rejeite, como haja a indicação do senador Renan Calheiros, mas recorrer a outro poder para dizer que o parlamento não pode exercer sua função, não tem amparo constitucional.
seu entendimento como parlamentar em defesa e autonomia dos mandatos. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador concorda com a instalação na CPI, esclarecendo que os fatos devem ser investigados. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Davi Maia, Davi Davino Filho, do Ronaldo, Fátima Canuto, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, João Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da 7ª sessão extraordinária do dia 22 de 4 de 2021. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 521/2021, de autoria do deputado Jairzinho Lira, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno de espectro autista para fins que especifica no âmbito do estado de Alagoas. É encaminhada a duas comissões, a 2ª e a 15ª. Projeto de lei ordinário número 522/2021, de autoria da deputada Cibele Moura, que proíbe a utilização de animais para o desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpezas e seus componentes no âmbito do estado de Alagoas. É encaminhado a duas comissões, a 2ª e a 11ª. Indicação 918/921/2021, de autoria da deputada Cibele Moura. Indicação 919/2021, de autoria do deputado Tarcísio Freire. Indicação 920/2021, de autoria do deputado Jairzinho Lira. Requerimento número 739/2021, justificativa de ausência do deputado Marcos Barbosa nos dias 14 e 15 de abril. Requerimento número 740/2021, justificativa de ausência do deputado Jairzinho Lira nos dias 14 e 15 de abril. Requerimento número 741/2021, justificativa de ausência do deputado Jairzinho Lira nos dias 20 e 22 de abril. Requerimento número 742/2021, justificativa de ausência do deputado Gilvan Barros Filho nos dias 27, 28 e 29 de abril. É lido, discutido e aprovado o parecer 895/2021 das 2ª, 7ª e 9ª comissões. O senhor presidente anuncia que está sobre a mesa um requerimento subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, que solicita a inclusão na pauta da ordem do dia para a primeira discussão do projeto de lei ordinário número 465/2021, não havendo oradores para a primeira discussão, passa a votação em primeiro turno. O requerimento é em tela, discutido e aprovado. O senhor presidente comunica que o projeto de lei número 465/21 está incluído na pauta da ordem do dia desta sessão. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente, com a palavra do deputado Inácio Loyola. Da tribuna, o orador faz saudação ao dia que comemora o bioma Caatinga e discorre sobre a importância da preservação dessa riqueza, que sofre com o avanço da desertificação, impactando a região do Nordeste. Em a parte, a deputada João Pereira e os deputados Davi Maia e Ricardo Nezinho parabenizam e solidarizam-se com o pronunciamento. Encerrada a hora do expediente, passe a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar. São aprovadas as seguintes matérias. Em primeiro turno de votação, os projetos de resolução número 70 e 71/2020 e os projetos de lei 416 e 422/2020 e 478 e 481/2021. E em votação única, a indicação 901/2021 e o requerimento 734/2021. São discutidas e encerradas as discussões em segundo turno dos projetos de lei 441 e 443/2020 e 460, 480 e 416/2021. O senhor presidente anuncia a apreciação do projeto de lei número 465/2021. É discutida
e encerrada a discussão do projeto de lei número 465/2021. Em votação, o projeto de lei número 465/2021, com emenda anexa. É aprovado em primeiro turno, contra o voto do deputado Davi Maia. Para encaminhar a votação do projeto de lei número 465/2021, usam da palavra o deputado Davi Maia, que expõe as razões para votar pela rejeição da matéria, e o deputado Léo Loureiro, que defende a aprovação. O senhor presidente anuncia que se encontra sobre a mesa o requerimento subscrito pelo deputado Cabo Bebeto e outros, que solicita a convocação de sessão extraordinária logo após o término desta, para a apreciação em segundo turno, a redação do vencido ao projeto de lei ordinário número 465/2021, e não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, passando-se a votação em segundo turno. O requerimento é discutido e aprovado contra o voto do deputado Davi Maia. Encerrada a ordem do dia, não há oradores e explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para a sessão extraordinária logo após o término desta, a fim de apreciar em segundo turno a redação do vencido ao projeto de lei número 465/2021 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Paulo Dantas. Falta uma? Não havendo quem queira discutir ou impugnar, considero-as aprovadas. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente da sessão. Projeto de Lei Ordinária 523 de 2021. Autor, deputada Cibele Moura. Considera de utilidade pública a instituição Ouro Preto, dando as mãos no município de Maceió, Alagoas. É o que consta o expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência é o primeiro escritório do expediente. Palavra assegurada a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu sempre escuto nessa casa, fora dessa casa, dos defensores da privatização de alguns órgãos públicos. Eu gostaria só de esclarecer que eu não defendo a estatização de tudo. Mas vou dar um exemplo aqui da energia elétrica. A Equatorial em nosso estado. Ano passado, no meio da pandemia, a Equatorial solicita autorização para reajustar as contas dos consumidores de Alagoas. A ANEEL aumenta, a ANEEL concede o reajuste de 8,96% para consumidores residenciais e 6,53% para esse ano agora já, para o residencial também. Senhor presidente, 2 anos de pandemia, e a Equatorial, que foi vendida por R$50 mil, já acumula em 2 anos de pandemia mais de 16%
de reajuste nas contas dos consumidores residenciais aqui em Alagoas. Na indústria, muito pior, muito mais grave do que para o residencial. Na indústria, o ano passado, 11,86% a Equatorial reajustou a conta aqui da indústria. Esse ano vai reajustar em 13,03% a conta de energia da indústria, daquele que emprega. E onde ficam, né? Onde fica aquelas pessoas que defendem a privatização total, a saída do Estado de tudo? Na indústria, o ano passado e esse, mais de 25% de reajuste na conta de energia, na conta da luz, como popularmente as pessoas chamam. Quanto teve de reajuste o pai de família, a mulher que trabalha nesses 2 anos? Quanto teve de reajuste esses 2 anos? Teve desemprego. Pandemia, logicamente, ela traz o desemprego para a sociedade. Mas para a empresa Equatorial e para as empresas privadas que trabalham no ramo de energia, que eu sou contra a privatização nesse ramo. Sou favorável que privatize estádios, centro de convenções. Esses sim devem ser privatizados. Agora, energia, quem vai concorrer aqui com a Equatorial? Onde vamos ter numa rua Equatorial de um lado e outra empresa do outro colocando postos para concorrer. É um monopólio natural a energia, como é também a água. Aí nós temos essas distorções. A Casal aqui, ano passado não foi autorizado o reajuste da Casal. Por quê? Pandemia. É uma empresa estatal ainda. Aí os defensores do mercado livre, né, eu gosto que defendam aqui 25% para a indústria e mais de 16% para o consumidor residencial. E quem autoriza isso é a ANEEL. A gente vê aqui no estado de Alagoas as empresas recorrendo a instituições financeiras, deputado Paulo Dantas. As empresas buscando, sobreviver. E a gente vê do outro lado uma empresa que reajusta na pandemia, que está sendo o maior evento, creio eu, um dos maiores eventos da humanidade, ter suas contas reajustadas em 25%. Imagine quando essa conta agora chegar, e essa conta vai chegar agora no próximo mês, como ficará ainda mais prejudicado as empresas e as pessoas que serão obrigadas, porque a Equatorial não vai esperar, pessoal. Equatorial, você que está em casa, você que nos assiste, se você não pagar a sua conta, você terá o seu fornecimento de energia elétrica suspenso. A empresa que não pagar o reajuste fecha, porque hoje eu não conheço nenhuma empresa que ela funcione sem energia. Então, senhor presidente, é esse o resultado de privatizações que foram feitas pelo governo federal, o governo Bolsonaro, que não tinha vacina, estava faltando a corona. Quando foi ontem, apareceram aí
mais de 160 mil doses de vacina que o governo enviou para os estados. É um governo que quer privatizar os Correios, e quando vai privatizar Banco do Brasil, fala em Caixa Econômica. Quando vai encaminhar os projetos, os defensores dizem, como diziam lá com a Equatorial, a conta vai baixar, o serviço vai melhorar. Vê lá em Pão de Açúcar, é um exemplo onde nós temos lá a coleta de água, que é bombeada lá de Pão de Açúcar, para atender uma parte do sertão. Quando chega tarde, senhor presidente, tem que desligar. A Casal desliga as bombas, porque ou fornece água para as bombas, ou fornece a energia para as bombas, ou fornece para as residências. Até hoje, a Equatorial, com todos esses reajustes, ela não conseguiu ainda resolver um problema fácil, que é conseguir colocar uma rede que dê sustentação para Casal enviar água para o sertanejo. Aí desliga. Quando é altas horas da noite, chegando próximo da manhã, volta a ligar as bombas. Porque a estrutura que a Equatorial fornece, ela ou funciona para as pessoas à noite, ou funciona para a Casal, no caso, as bombas fornecerem água. Então é assim, com esses discursos, que vai melhorar, que vai gerar mais emprego. Quando se fez a reforma previdenciária, quando se fez a reforma trabalhista, o ministro Guedes dizia o quê? E o presidente Bolsonaro, o que eles diziam? Vai melhorar, vai ter mais emprego. Olha aí, fizeram reforma previdenciária, reforma trabalhista e retiraram direitos. Hoje, para se aposentar no Brasil, o trabalhador vai ter, senhor presidente, que morrer trabalhando, vai acabar. Aposentado vai ser uma espécie rara, uma espécie em extinção. Com a reforma trabalhista, da mesma forma. A precarização do trabalho, a uberização do trabalho, vai tornar, em pouco tempo, trabalhadores, quando necessitarem ou tiverem, quando adoecerem, quando ficarem mais velhos, não terão seus direitos. Porque essa precarização está levando a isso. Então era isso, senhor presidente. Eu cedo uma parte com muito... Estava até estranhando, deputado Davi, se Vossa Excelência não entrasse nesse debate, mas é com prazer que nós cedemos a parte. Não, deputado Ronaldo. Bom dia, primeiramente, presidente, deputado Ronaldo Medeiros, deputadas, telespectadores. Estranho não, deputado Ronaldo, porque nosso perfil ideológico ele é transparente, ele é claro, ele é, até eu vou dizer de uma maneira simplório. Não sou nenhum grande estudioso, mas tenho certeza absoluta de que o que a gente defende é o que o mundo pratica, o mundo que dá certo, o mundo evoluído, o mundo, os países do planeta que pensam justamente que as pessoas precisam ser livres, precisam ser independentes e conquistar. E que cada vez que o Estado for menor, ele pesará menos nas costas das pessoas e elas conseguirão progredir, caminhar, empreender, executar, realizar. Mas me atendo, ao discurso de Vossa Excelência, que é um discurso um tanto quanto direcionado para um ponto de vista, vamos dizer assim,
Vossa Excelência aponta um lado que é real, vai ter aumento de tarifa de energia, mas Vossa Excelência esquece de todo outro lado, de toda outra maneira. E eu quero, antes de entrar na tarifa, vamos primeiro explicar empregos, geração de emprego e renda. Hoje, em Alagoas, deputado Francisco Tenório, trabalha muito mais gente no sistema elétrico, do que na época da famigerada CEAL ou Eletrobras Alagoas. Pode até ser que não trabalhe diretamente para a Equatorial, mas os serviços de terceirizados da Equatorial tem muito mais gente. Se algo não me engana, na último levantamento que eu recebi, são 2.500 novos postos de trabalho no estado de Alagoas. E o cara que trabalha, que tem a carteira assinada, ele não está querendo saber quem assina. Não, ele quer saber o salário, quer saber o FGTS, quer saber o INSS, quer saber se recebe em dia. Então, vamos acabar primeiro com a falácia. Eu escuto todos os dias essas falácias, porque eu gosto, sabe, deputado Ronaldo Medeiros, de pesquisar, de analisar, de olhar, de acompanhar. E todo dia eu vejo esse povo do Sindicato Urbanitário falando besteira, e falam besteira em um volume gigante. E aí, quando eles falam uma coisa, eu vou saber, verificar, será que aquilo é verdade? Será que o que eles disseram condiz com a realidade? Questiono. E aí, essa é a primeira questão que a gente queria colocar. E é muito simples também de analisar isso. Se Vossa Excelência anda na Via Expressa, por exemplo, já deve ter visto uns postes que tem um diâmetro gigante. Ou se vai para a região norte, por exemplo, só a título de exemplo, a nova subestação de Pioca, gigante, ali na margem da L101 Norte. Ou se Vossa Excelência for para a região de Cururipe, Pindorama, lá do nosso amigo Ivan Beltrão, a grande subestação que foi feita. Ou entre outras áreas, também na minha região ali de Palmeira dos Índios, Quebrangulo também, muito investimento. Então, acho que é visível a quantidade de postos de trabalho e de investimento que tem sido feito com a privatização. Outro ponto que a gente precisa, deputado Ronaldo, salientar, é que a empresa é privada hoje em Alagoas. Mas quem concede o aumento é o Estado, no caso a nação. É uma agência nacional de energia. O cara pede e a agência vai olhar se ele merece ou não o aumento. E Vossa Excelência sabe muito mais do que eu, tem muito mais capacidade técnica para falar isso, porque Vossa Excelência foi da Arsal, que seria a representatividade da ANEEL em Alagoas. E só para ver como são as lógicas, invertendo aí um pouco a moeda, durante o governo Renan Filho, o reajuste da tarifa da Casal sempre ficou acima da inflação. O aumento aprovado desse ano entra em vigor a partir do próximo dia 6 de julho, deputado. 6 de julho. E ele não foge à regra. A Arsal aprovou um reajuste de 6,22%, enquanto a inflação do ano anterior ficou de 3,75%. A lógica, deputado Ronaldo, tem sido a mesma desde 2015. No início do atual governo, e naquele ano, o aumento foi de 15,27%, ante uma inflação de 6,4% em 2014. Em 2016, o reajuste foi de 16,5%, com a inflação de 10,67%. Em 2017, o aumento da tarifa foi de 9,76%, e o ano anterior a inflação tinha sido de 2,9%. Em 2019, o aumento foi de 6,22%, a inflação do ano anterior foi de 3,75%. Se o senhor somar, a gente vai chegar a um acumulado de 53,65% da Casal. E ao contrário do que tentam implantar pessoas que, até de maneira diferente da minha, mas pensam,
como Vossa Excelência, a Casal não é do povo. Eu não tenho, quando eu chego na conta, eu queria muito, sabe, deputado Paulo Dantas, quando eu fosse na loteria pagar minha conta de água, dizer, olha, desconta aí a minha parte na propriedade da Casal, tira o meu. Eu não vou ter esse desconto. Eu tenho que chegar lá e pagar minha tarifa cheia. E independente, quando a mesma coisa acontece quando eu vou pagar minha conta de energia. Para mim não tem diferença, a diferença é simples, deputado Ronaldo. É gestão, realização. Os índices de qualidade da Casal, e eu já disse isso aqui, da Equatorial, e eu já disse isso aqui, o DEC e o FEC, que é justamente o índice que mede a quantidade de queda de energia e a quantidade de apagões, a frequência com isso ocorre, eles diminuíram gigantescamente. A gente tem uns índices muito melhores. E eu não recebo aqui, deputado, para ser advogado de empresa. Não recebo. Mas eu tenho que defender o ideal, para que ideias atrasadas, e essa ideia da estatização é atrasada, vide a Venezuela, que estatizou até as fábricas de arroz, os supermercados, porque era do povo, para que essas ideias não prosperem. Por isso que eu faço questão de deixar muito claro. Então, deputado, eu já trabalhei nesse pedido, inclusive quando Vossa Excelência era da Arsal. Foi nesse ano, inclusive, para ressaltar aqui, que a Casal teve esse reajuste de 6,22. Justamente porque a gente não tem em Alagoas, presidente Marcelo, e Vossa Excelência sabe disso, porque eu discuti muito, participei de audiências públicas com Vossa Excelência, e até hoje o governo do PMDB, o governo, vou mudar, presidente, do Palestra, Renan Filho, o governo do animador de auditório, ele até hoje não mandou uma regra para essa casa que indique como é o aumento da conta de água, ou da conta de gás, ou da conta de energia, a gente sabe. Se você entrar agora no site da Eletrobras, vai estar explicando por que você teve aumento. E é absurdo, tá? É caro, tá? Não era para ter aumento, mas foi o Estado brasileiro que aprovou o aumento, não foi a empresa privada. A empresa pediu. E, deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência, como minha mãe é produtor de leite, você vai pedir para o seu fornecedor que o preço do leite vá para R$3, R$3,50. Se ele vai querer ele pagar ou não, é outra história. A mesma coisa fez a empresa. Era o Estado que tinha que ter protegido o cidadão. Olha que situação, como são coisas diferentes. Em vez de demonizar a empresa, a gente não demoniza o Estado. Por que a gente não abre, então? Está aberto, como é na Alemanha. Você vai comprar a energia de quem você quiser. Acabar o monopólio. Igual TV por assinatura. Ah, eu quero energia da Claro. Não, eu quero energia da Oi. Não, eu quero energia da TIM, da Vivo. Olha como seria bom, deputado Ronaldo Medeiros. Mas sabe por que a gente não faz isso? Sabe por que isso é impossível? Nesse Estado, no dia de hoje, porque a gente ainda tem pessoas que pensam como Vossa Excelência, que acham que o Estado tem que ter o controle. Nós temos que acabar, deputado Ronaldo Medeiros, com esse autocontrole estatal e achar que somos pobres coitados, que sem o Estado a gente não tem poder de decisão. Essa é a situação. E eu acho que a gente tem que, pelo menos, já que a gente não vai conseguir o ideal, analisar a métrica de Pernambuco, a métrica de Sergipe, e ao invés de fazer esse discurso que é fácil, é um discurso simples, nós temos que cobrar ao senhor Palestra, ao senhor Renan Calheiros Filho, que mande para aqui o regramento do aumento das tarifas de energia, de água, e continuar. E quando aí for ter o aumento, a gente saber, não vai ser uma reunião do presidente da Arsal com o presidente da Casal,
com o presidente, o secretário do Gabinete Civil, que vai escolher quanto é o aumento. Desculpe se eu me alonguei, deputado Ronaldo Medeiros, mas só para Vossa Excelência não estranhar que eu estava calado. Muito obrigado. Senhor presidente, veja como bom é a democracia, não é? Tem alguém que tem uma ideia, e essa casa, não é? E o parlamento, não é? Ele me motiva muito por isso. E se todo mundo pensasse igual aqui, ou numa empresa, não teríamos, não é? A dialética não iria funcionar, a gente não iria evoluir. Mas só concluindo, senhor presidente, imagine dizer para alguém que teve do ano passado para esse 25%, ó, o Equatorial colocou mais poste lá, já que está em casa. E ontem, se eu não me engano, aqui nessa casa, eu fui ao gabinete e durante o percurso, o deputado, que foi Ivan Beltrão, o deputado Silvio Camelo, eles reclamaram aí no interior. E eu falei agora Pão de Açúcar. Reclamaram sim do atendimento da Equatorial. Vamos ver, aquele que produz leite, que usa energia, produz o pão. Não é só a energia que aumenta não, senhor presidente. É tudo em cadeia. E no meio de uma crise, de uma pandemia. E dizer que é o Estado brasileiro. Ora, se a empresa solicita o reajuste, tem um governo que é insensível. O governo federal é um governo hoje totalmente insensível à causa. Ano passado não teve reajuste de água aqui em Alagoas. Não houve esse reajuste. Houve redução do gás canalizado. 2 vezes aconteceram diminuição nesse preço. Mas você aí de casa, você pode sim entrar nesse debate, porque vender uma companhia como a Eletrobras, a Cel, por R$50 mil, você olha só aquela sede ali, só a sede, tanto que os impostos dos alagoanos, do brasileiro, investiu na estrutura, pagando quando eu pago meu imposto. Veja, as cidades, as subestações quando são construídas quando é estatal com imposto. Empresa nenhuma, empresário nenhum paga salário de trabalhador. Quem paga é o cliente que usa. Equatorial com esses postes gigantes aí. Eles são pagos por quem paga a conta. Você é de casa, a gente aqui que paga a conta. E vai ter apagão. Agora não é por falta de energia, é por falta do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira não ter dinheiro, senhor presidente, não ter recursos para pagar a conta. Vai ter falta de emprego porque o empresário com 25% de reajuste numa pandemia, ele não terá condição, ele vai ter que escolher. Ou paga o salário dos funcionários, ou paga, não falo nem nos encargos sociais que o empresário, nesse momento, ele deixa de pagar porque ele não tem a condição de pagar. Ele vai ter que escolher, ou eu pago a Equatorial, ou eu pago o funcionário. E muitos serão demitidos, o emprego vai se reduzir. E esse quantitativo de empregados aí, é bom que se fale, que a Equatorial aumentou, foi o que ela fez. Retirou aí um monte de concursados, aqueles que estudaram, aqueles que têm mérito porque realizaram um concurso público. Tirou de monte. Quem ganhava 3 mil, 4 mil, colocou ganhando o salário mínimo. Que é um trabalho semi-escravo, para fazer o que o outro fazia. Aí se aumenta o salário. Aí você aumenta e aumenta muito. Agora reduz também a qualidade. A gente quando procura um médico, senhor presidente, procura o melhor médico que a gente pode pagar. Aí às vezes quando procura um contador, um advogado, quer procurar mais barato. Aí não sabe ele que morre, às vezes de uma forma até pior. Não é? Então, trabalhadores hoje da Equatorial, que são terceirizados. Deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Vossa Excelência, me uma parte. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu estava aqui atentamente ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e também o pronunciamento do deputado Davi Maia. E essa questão de privatização, eu tenho, assim,
a seguinte ideia. Nós temos que ter um meio termo. Existem setores que podem muito bem ser privatizados. Eu dou o exemplo da telefonia. Existe um serviço que melhorou, uma guerra de desconto de tarifa, e o livre comércio faz com que o consumidor é quem ganhe. Quando nós não temos essa concorrência, aí dificulta, como é o caso da água, da energia elétrica, porque o consumidor faz com aquela empresa ou não tem com quem fazer. Então, o monopólio aí é prejudicial à sociedade. Essa questão de privatizar por privatizar, aí eu sou contra. Então, acho que temos que ter muita ponderação e achar mecanismos, por exemplo, o Correio. Muita gente acha que o Correio já não presta um bom serviço há muito tempo. Mas poderíamos trazer novas empresas para concorrer com o Correio sem acabar com o Correio. Então, o Correio teria que se adaptar ao mercado, fazer com que prestasse um bom serviço. Eu não estou dizendo aqui que não presta, ou que preste. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, realmente é uma coisa que tem que ser debatida, e que o governo federal começou com um discurso que iria privatizar, e até hoje não houve praticamente nenhuma privatização. Salvo engano, uma ou duas, semana passada, foi retrasada. Então é preciso que se avance nessa discussão, que se encontre um caminho do meio. Nem tanto privatizar por privatizar, nem tanto também deixar de forma estatizada por deixar. Essa é o livre mercado que eu defendo para que o consumidor saia ganhando. Muito obrigado. Senhor presidente, obrigado aos apartes e a Vossa Excelência pelo tempo que me foi concedido, lembrando aqui que eu estou me esforçando muito para seguir vossos conselhos, foram dados ontem e em dias anteriores. Muito obrigado. Parabéns, deputado Ronaldo. O debate é justo. Os argumentos de ambos os lados, são argumentos plausíveis. E é assim que nós encontraremos as melhores soluções, debatendo. Deputado Davi, em virtude do tempo, Vossa Excelência vai ficar transferido para explicações pessoais. Solicito ao deputado Francisco Tenório verificação de quórum. – 18 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos ao item 1. Projeto de lei 441/2020, deputado Ricardo Nezinho. Já é votação em segundo turno, considera de utilidade pública, Instituto Andrade. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Projeto de lei 443/2020, deputada Jó Pereira, considera de utilidade pública, o Instituto Manda Ver. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Projeto de lei 460/2021, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Denomina Coronel BM José Márcio Garcia de Alencar o prédio do quartel do Corpo de Bombeiros em Piranhas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Projeto de lei 480/2021, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo. Concede o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor José Gilton Pereira Lima. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Projeto de lei 486/2021, deputada Jó Pereira, dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registros civil, hospitais e maternidades ao Ministério Público da realização de registro de nascimento realizado por mães ou pais menores de 14 anos. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 70/2020, deputada Fátima Canuto, concede a comenda de mérito educacional padre Teófanes Augusto de Barros, a professora Ana Deise Rezende Dória, pelos relevantes serviços prestados na área educacional do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 7. Projeto de resolução número 71/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, concede a comenda Ledo Ivo ao mestre Edivar Vicente Feitosa, pelos relevantes serviços prestados à preservação e ao desenvolvimento da literatura, das artes e da cultura do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 8. Projeto de lei 416/2020, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, denomina Batalhão Aspirante Francisco Ferreira de Melo, o 9º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 9.
Projeto de Lei 442/2020, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros. Considera de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores do Vilage Campestre 2, Ascomovic 2, em Maceió. Em discussão? Encerra a discussão. Item 10, Projeto de Lei 478/2021, de autoria do senhor deputado Ivan Beltrão. Considera de utilidade pública a Associação Atlética Cururipe Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 11, Projeto de Lei 481/2021, de autoria do senhor deputado Ivan Beltrão. Considera de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural Esportiva Poxim. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão em primeiro turno do Projeto de Lei número 518/2021, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Item 12. Concede o título de cidadã honorária do Estado de Alagoas à senhora doutora Renata Gil de Alcântara Videira. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão única das indicações. Item 13. Indicação 855/2021, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Em discussão. Chico. Encerra a discussão. Item 13. Indicação 861/2021, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds. Em discussão. Encerra a discussão. Item 15, indicação 864/2021, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Em discussão? Encerra a discussão. Item 16, indicação número 867/2021, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Em discussão? Encerra a discussão. Item 17, indicação 868/2021, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante. Em discussão? Deputada Flávia? Encerra a discussão. Item 18. Indicação número 869/2021, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em discussão? Encerra a discussão. Item 19. Indicação 886/2021, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros. Em discussão? Encerro a discussão. Superada a nossa ordem do dia. Explicações pessoais. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, dois temas, presidente, mas muito rápidos e muito sucintos. E é importante a gente salientar para que mentiras não como tratava Goebbels, não virem realidades em Alagoas. Saiu hoje o dado do CAGED. No último dia 13, o secretário de Estado, Jorge Santoro, retuitando o governador Renan Calheiros, palestra, ele publicou dizendo que a Alagoas apresentou a menor perda de ocupação da pandemia. O pacote econômico e socorros da empresa é um expressivo volume de investimentos. Isso foi até capa de jornais, aí, em alguns jornais ligados ao governo do Estado, senhor presidente. E quando é hoje, os dados do CAGED que é uma entidade federal que mostra, que faz o comparativo, ele é bem claro. Alagoas foi o estado que mais fechou posto de trabalho no mês de março de 2021. Esse ano, Alagoas perdeu 18.122 postos de trabalho. Essa sensação de desemprego, presidente, já é sentida em toda a sociedade alagoana. E em 2021, Alagoas perdeu 38.600 postos de trabalho. Infelizmente, o único setor que teve contratação em Alagoas foi a da área da saúde. Visto que prefeituras, o próprio governo, os hospitais, todo mundo teve que contratar, especialmente enfermeiro. Mas em março, Alagoas chegou à cabeça do índice de perda de postos, ultrapassando todos os demais estados do Brasil. E olhe, se a gente comparar Alagoas com São Paulo, Alagoas com o Rio de Janeiro, com o próprio Pernambuco, que tem realidades econômicas muito mais diversificadas, que sofreram mais do que a gente. E o pior, presidente, a Pernambuco é o segundo estado, deputado Paulo Dantas, que mais perdeu posto de trabalho. Mas, percentualmente, Pernambuco perdeu 10 vezes menos do que Alagoas, que perdeu mais.
o que só demonstra, deixa claro, que todo o pacote de resgate econômico falado, cantado, anunciado, propagado pelo governo do Estado é mais uma das mentiras contadas pelo Renan Calheiros. É mais uma das falácias do próprio Renan Calheiros. É um governo que vive de rede social. E eu, resgatando uma frase, eu queria viver na rede social do Renan Filho. Lá o mundo é diferente. E agora, senhor presidente, a gente vai esperar com essa mídia negativa e com a mídia nacional que o governo de Alagoas realmente faça alguma coisa para resgatar o setor, os empreendedores, para resgatar o setor que está fechando, que precisa de um auxílio, enquanto todos os estados do Brasil já o fizeram, o governo aqui apenas finge e deixa todos morrerem à míngua. Então eu peço que o governador, inclusive, presidente, que ele refaça essas publicações, porque está lá, inclusive, eu fui até olhar agora de novo, no Instagram, no Twitter dele, já que é fake news, inclusive tem uma lei do deputado Paulo Dantas nessa casa, que fake news é crime, que ele pegue e apague, pelo menos, que ele não propague fake news. Isso me deixa muito angustiado, presidente, e muito triste. E outro assunto que eu queria registrar no dia de hoje, presidente, aproveitar que é o assunto da hora, é que nesse momento que está sendo instalada a CPI da pandemia lá no Senado Federal, o senador do Ceará, Eduardo Girão, ele requereu a CPI, uma requisição que a gente já tinha até votado e quase passa nessa casa, foi por pouco, que é a da convocação do secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gaba. E eu fiquei muito feliz, presidente, porque eu só vou ler aqui rapidamente a justificativa. Ele fala dos 300 ventiladores clínicos de UTI do Consórcio Nordeste, que foi comprada a Hempcare, que é a empresa Hemp Maconha, a empresa que vendia produto de maconha, e que seriam distribuídos para todos os estados da região, que tal compra foi alvo da chamada Operação Ragnarok, da Polícia Civil da Bahia, que custou mais de 48 milhões de reais, que a aquisição dos respiradores foi analisada pela Comissão Parlamentar Interestadual de Acompanhamento e Fiscalização do Consórcio do Nordeste, que compõe aí vários deputados de várias assembleias e que eu tenho a oportunidade de coordenar. Temos aqui também a presença do deputado Cabo Bebeto, lá na comissão com a gente, e que a comissão constatou os atos de improbidade administrativa, inclusive ele define aqui quais são os artigos, o crime contra a administração pública realizado pelos gestores, e aí é onde ele faz a referência. E ele fala assim: os documentos referentes pela comissão interestadual foram encaminhados pelo deputado Davi Maia, de Alagoas, ao gabinete do senador Rodrigo Cunha, demonstrando a utilização dos recursos da União para a compra dos equipamentos, o que permitiria a investigação por parte desta CPI, no caso do Senado. E ele fala, especificamente no caso de Alagoas, foram adiantados R$ 4.488.750 para o consórcio, a fim da realização da aquisição de 30 respiradores, que até hoje não foram entregues. O Tribunal do Estado de Alagoas determinou que a Secretaria de Saúde, a CESAL, não celebre mais contrato com o consórcio. E o Ministério Público de Contas requereu a instalação de tomadas de contas especial. Cumpre-se registrar ainda a natureza federal dos recursos destinados à compra dos respiradores. O Estado de Alagoas entrou com a ação civil originária, por meio do qual requereu a suspensão do pagamento da dívida com a União, pelo prazo de 6 meses, em razão dos impactos da pandemia. O valor requerido da suspensão do pagamento da dívida corresponde a aproximadamente 32 milhões de reais mensais, os quais seriam mantidos nos cofres públicos de Alagoas para combate do Covid. A decisão monocrática do ministro Alexandre Moraes concedeu a liminar e, como condicionante, o STF obrigou a Secretaria de Estado de Alagoas a comprovar
que os valores seriam integralmente aplicados à Secretaria de Saúde, que no custeio das ações de prevenção ao Covid. O Estado de Alagoas se comprometeu a prestar contas quinzenais dos gastos realizados em tais recursos, devendo comprovar sua utilização na área de saúde. Nesse sentido, em 11 de abril de 2020, o Estado prestou conta informando a liberação da conta e do empenho correspondente ao valor mencionado, destinados à aquisição conjunta de ventiladores pulmonares para o enfrentamento da pandemia do Covid. Ou seja, o Estado declarou que o dinheiro para a compra, via consórcio do Nordeste, veio justamente dos recursos que seriam originalmente da União. A situação descrita em Alagoas serve como ponto de partida para a investigação sobre a possível malversação do uso do dinheiro público na compra dos respiradores, em que situações semelhantes podem ter ocorrido em outros estados. A oitiva do senhor Carlos Eduardo Gaba se faz essencial para que tenhamos informações necessárias sobre como se deu a aquisição dos respiradores no âmbito do consórcio do Nordeste, abrindo caminho para um aprofundamento da investigação. Diante do exposto, flagrante falta de transparência exigida na educação pública, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite do senhor Carlos Eduardo Gabas, senador Eduardo Girão, do Ceará. Senhor presidente, e isso me deixou, pelo menos, contente, porque é um ano que a gente vem debruçando, um ano que a gente vem analisando esses documentos, pedindo informações, às vezes tendo pareceres muito positivos, como da Controladoria Geral da União, como do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, e, inclusive, queria parabenizar aqui a assessoria nossa, o Carlos Eduardo, em nome dele, o Matheus, a todos que participaram da reunião, inclusive com a assessoria dos senadores Eduardo Girão, com o senador Stevenson, do Rio Grande do Norte, com a assessoria do senador Rodrigo Cunha, e a gente consegue já comprovar que houve utilização de recurso federal. Espero muito que a CPI acate o requerimento do senador Eduardo Girão e que nós tenhamos aí um caminhar mais adiantado do que as poucas pernas nossas aqui no nosso gabinete alcançaram. Mas muito feliz já com esse primeiro resultado, senhor presidente, eu só queria registrar. Muito obrigado. Deputado Davi, parabéns, Vossa Excelência, pelo seu discurso, mas não se diminua. Poucas pernas não, Vossa Excelência faz um trabalho brilhante. Olha, foi citado lá em Brasília, né, deputado Chico? Mas, enquanto a isso, fique tranquilo, que os órgãos de controle estão... Se tem uma coisa mais controlada do que esses recursos de coronavírus hoje, é, deputado Chico? Nunca na história do Estado brasileiro teve tanto controle quanto a isso. E as compras tão batidas por Vossa Excelência desses respiradores e tal, isso claramente será esclarecido de forma extremamente transparente, porque não houve nenhum tipo de dolo, nem de erro. E se houve, será esclarecido, né, deputado Chico? Então, quem não deve, não teme. E aí eu passo a palavra ao deputado Silvio Camelo. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, só para contra-argumentar o nobre deputado Davi Maia e passar alguns dados aqui para enriquecer, tentando enriquecer o debate. A questão do CAGED, deputado, todos nós sabemos que existe em Alagoas o ciclo da cana-de-açúcar. Então, é um período sazonal. Existem contratações e demissões, e que influenciam diretamente nessa questão de empregos formais. Outra questão é o auxílio emergencial. Muitas pessoas não estão querendo assinar a sua carteira para não perderem o auxílio emergencial. Infelizmente, isso vem acontecendo também. A questão que Vossa Excelência colocou aí, eu já disse aqui em plenário que uma reportagem no último domingo do jornal Estado de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil e do Estado de São Paulo, ela revela um trabalho da Polícia Federal em mais de 12 estados, 13 estados, justamente investigando a questão dos recursos
que foram gastos quase 2,2 bilhões no ano de 2020, e o Estado de Alagoas não está sendo investigado. Não há nenhuma investigação por parte da Polícia Federal. E também, quem comprou os respiradores, já disse isso aqui várias vezes, não foi o governo do Estado de Alagoas. O governo do Estado de Alagoas faz parte de um consórcio e ele se habilitou à compra desses respiradores. Naquele momento, há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, os estados e os países de todo o mundo estavam começando a enfrentar a pandemia, pessoas estavam morrendo e não haviam respiradores. Esses respiradores, a maioria deles eram fabricados na China, e a China fazia uma barganha de mercado. O Brasil tinha e ainda tem uma relação muito ruim diplomática com a China, por questões ligadas ao governo federal. Mas Alagoas tentou fazer com que se comprasse através do consórcio, porque se Alagoas não se habilitasse, teria a crítica de que não se habilitou. E Alagoas se habilita, tem a crítica porque se habilitou e não comprou. E não sei se essa empresa ela vende maconha, deputado. Vossa Excelência tem dito isso também repetidamente. Eu queria até que Vossa Excelência fizesse um pedido de maconha a essa empresa para ver se ela entrega. Porque Vossa Excelência afirma aqui, categoricamente, que ela vende maconha. Né? Então, é uma afirmação que não se pode levar em conta isso. Mas sei do trabalho de Vossa Excelência, não é fácil fazer oposição num estado onde o governo tem um índice de aprovação muito alto e que, além disso, executa obras em plena pandemia, constrói hospitais, rodovias, duplicações, programas sociais. Isso é muito importante que o governo continue e que Vossa Excelência também é muito importante nesse contexto, porque alerta muitas vezes o governo de necessidade de se aprimorar algumas ações. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado. Você vê exatamente isso. Por isso que eu fiz a observação do meu pequeno gabinete. Não, o deputado Davi é grande. O mandato parlamentar, o gabinete do deputado Davi, nossos gabinetes, fazem um trabalho extraordinário. Acima até desses órgãos aí que ele cita com tanta... entendeu? Então, Alagoas não foi investigado. Se foi investigado também não tem problema, porque a coisa é pública mesmo, é para se investigar, investigação social, enfim. Não tem nada disso. Então, nós do parlamento temos que entender nosso verdadeiro papel, que é o papel de fiscalizar, propor, legislar, observar, o papel da oposição, tal. Esses enfeites na fala, é narrativa, é retórica, para deixar o negócio também mais teatral. Né? E é óbvio que a empresa não vende maconha, porque existe um negócio desse. Como é que... sim, tudo bem, não sei. Vai ver que vem. Não sei. Bom, mas é isso. Então, vamos lá. Nós somos o parlamento e temos sim que o deputado Davi tem que ir lá procurar saber o que aconteceu, ter acesso. A transparência de Alagoas ela é uma transparência reconhecida nacionalmente. Então, a gente vai ajudando o Estado a ficar no prumo. Senhor presidente, seria cômico se não fosse trágico. O nome da empresa é Hemp Care. Quem não sabe o que é Hemp, mas já deve ter escutado aquela banda muito famosa aqui na década de 90, Planet Hemp, Planeta da Maconha, o Cânhamo. Quem contratou a empresa sabia que a empresa vendia maconha. Não é uma criação do deputado Davi Maia. Eu não estou supondo, não estou afirmando. O nome da empresa é Hemp Care. Ela vende produtos derivados da maconha. Não é uma coisa que eu estou sonhando, que eu estou criando, não. E mais, senhor presidente, o deputado Silvio fala que o consórcio é o que é o responsável, que o consórcio é que é o culpado, que o consórcio isso, o consórcio aquilo. No dia de ontem, o governador assinou uma carta junto com o consórcio. Eu vou perguntar de novo, uma pergunta simples. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência tem um consórcio de um carro, de uma moto, trator, de qualquer que seja. Aí, no dia de ser contemplado, não existe nem carro, nem trator, nem moto, e o seu dinheiro some. Vossa Excelência ainda vai comprar alguma coisa nesse consórcio, ou se a Vossa Excelência vai chegar lá e botar a polícia na porta do cara? Ou um plano de saúde. A gente tem um plano de saúde que paga todo mês lá, esperando nunca usar. Aí tem um dia que você precisa usar, você está faltando ar, precisa de um respirador. Aí quando você chega lá,
Não existe plano de saúde, não existe respirador. A primeira coisa que qualquer cidadão faria era sair desta quadrilha, se sentindo lesado. Não, aqui em Alagoas é diferente. E ao invés de sair, o governador incentiva, colabora, corrobora com o consórcio do Nordeste. Ele foi roubado, como ele diz. Ele foi lesado, como ele fala, mas ele continua incentivando esse esquema maligno contra a gestão pública. E isso é muito simples, é muito claro. E, senhor presidente, eu acho que essa vai ser a minha última fala, espero. E só para não dizer... Fica aí com o microfone aberto. Só para não dizer... vai falar também. Só para não dizer que eu não esqueci de falar, eu vi ontem que o presidente... Quer uma parte, presidente? Então tá bom, eu ia tocar no seu nome, mas... Antes de tocar, passa logo a palavra para Léo, pai. Porque aí aí Vossa Excelência fala duas vezes. Bom dia, né? A todos, presidente, a todos os nossos telespectadores. Deputado Davi, Vossa Excelência fala muito nessa tal dessa empresa, da maconha. Eu queria trazer esse assunto e convidá-lo para que nós pudéssemos fazer uma sessão pública, porque essa empresa, eu não a conheço, mas ela deve ser importadora e vendedora do remédio canabidiol. O remédio canabidiol é usado para grande parte de algumas pessoas com autismo e com epilepsia, totalmente que é advinda do processo da planta da maconha. E já existe importação via Ministério da Saúde e Anvisa desse produto. Várias e várias famílias tiveram seus entes queridos que tiveram evolução para esse produto. Eu acho que é importante, presidente, que deputado Davi possamos juntos fazer essa sessão para que leve ao Brasil cada vez mais a defesa da implementação no rol de medicamentos da Anvisa, o canabidiol. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai nos ajudar a levantar essa bandeira da pessoa com deficiência e outras comorbidades, presidente, para que a gente possa ajudar, sem dúvida. Então, eu fico muito, de certa forma, feliz que a gente possa nesse produto. E quando a gente trata que é maconha, de certa forma, nós estamos atrapalhando a importação e a venda do canabidiol. Então, só apenas para que a gente possa colocar alguns pontos nos is. Eu não conheço essa empresa, não estou defendendo-a, porém, se for que vende o canabidiol, é de suma importância para várias e várias famílias, é uma revolução no tratamento da questão da pessoa com deficiência no estado de Alagoas e no Brasil. Muito obrigado. Parabéns, deputado Léo, parabéns. Vossa Excelência é um gigante. Presidente, posso... Pode, deve. O microfone de Vossa Excelência é aberto direto, está aberto direto. Bota para empenar. Deputado Léo, primeiro que Vossa Excelência não vai conhecer a empresa por uma coisa muito simples. A empresa foi aberta 3 meses antes do consórcio comprar os respiradores e depois foi fechada. Então, essa empresa, infelizmente, Vossa Excelência não vai ter a oportunidade de conhecer. Em relação a canabidiol, deputado Léo, e eu posso falar isso livremente, inclusive dei uma palestra sábado na UFAL sobre a legalização da maconha. Eu acho que não era só para ter legalizado o canabidiol, não. Devia ter legalizado, inclusive, o próprio plantio. Porque o que acontece hoje com pais de autistas no Brasil, senhor presidente, e o Congresso está voltando agora a legalização do plantio para produção de canabidiol, o que está acontecendo isso agora é que os pais que têm filhos autistas estão sendo perseguidos pela polícia, porque eles estão fazendo suas próprias plantações em casa para salvar o filho, para impedir que o filho tenha epilepsia, e eles estão sendo presos pela polícia porque alguns entendem que aquilo é droga e que tem que colocar na cadeia. E muita gente tem confrontado corretamente a polícia para salvar o seu filho. Se fosse um filho meu, não teria dúvida que eu plantaria para fazer o canabidiol. Agora, Léo, deputado Léo, presidente da Comissão de Saúde, Vossa Excelência, se quiser comprar um respirador, Vossa Excelência não vai comprar no posto de gasolina. Vossa Excelência, se quiser comprar canabidiol,
Vossa Excelência não vai comprar no Palato. Vossa Excelência, se quiser comprar um pneu de carro, não vai comprar na farmácia. Então, o consórcio do Nordeste não ia comprar o respirador numa empresa que vende canabidiol, que vende maconha. Não ia. O que é simples. Isso foi feito, até porque, senhor presidente, na época, a empresa tinha um capital social de 50 mil reais, 50 mil dólares. E os caras fizeram uma compra de 48 milhões. Uma empresa que tinha 3 meses de aberta, que o Carlos Gaba e o secretário do Gabinete Civil da Bahia conheceu num grupo de WhatsApp. Isso é um esquema, assim, do mais fuleiro, daquele mais fraquinho. E chama a atenção de ser Hempquer, mundo livre. Não é o Planeta Hemp, não. Podia ser o Marcelo D2 fazendo um clipe. Mas não é, é Hempquer. E aí, tem que separar as coisas. Por mim, deputado Léo, eu vou fazer mais do que Vossa Excelência. Vamos propor uma legislação, eu e Vossa Excelência, para que aqui em Alagoas a gente tenha plantio controlado de maconha para as crianças que sofrem de autismo. E aí a FAPEL toma conta, a UFAL toma conta, quem quiser que tome conta. E aí a gente vai ser primeiro no país. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, para não encerrar, sem esquecer, fique tranquilo. Quero agradecer ao presidente da Comissão de Saúde e fica mais uma vez aqui a pergunta: qual é, o presidente ontem notificou a Secretaria de Saúde, com toda a Comissão de Saúde, me mostrou o ofício, eu agradeço, presidente, que a Secretaria de Saúde informe qual foi o critério de distribuição das vacinas, onde estão as vacinas, qual o estoque das vacinas, por que é que, infelizmente, não existe um item no site de transparência do governo mostrando como estão a questão das vacinas em Alagoas. Muito obrigado, presidente. Eu acho que eu falei hoje além do que devia. Não. Que é isso, deputado Davi? Faço não com a gente, de repente a excelência Chico? Pode deixar de falar, não. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, apenas para desejar a todos os nobres colegas parlamentares, servidores dessa casa, está se aproximando o final de semana, um ótimo final de semana, que possamos nos cuidar, usando máscara, álcool gel, respeitando o distanciamento, e encerrar parabenizando o governo do Estado de Alagoas pela cobertura vacinal das pessoas acima de 60 anos. Na primeira dose, Alagoas está em segundo lugar, e na segunda dose, Alagoas está na quinta ou sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta posição. Então, parabéns ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde do Estado, às prefeituras, todas elas que têm se empenhado. E, se Deus quiser, vamos avançando aí à medida que as vacinas forem chegando. Muito obrigado. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao governo do Estado. Deputado Léo. Senhor presidente, que dia de alegria, porque nesse ano todo, desde o começo da pandemia, primeira vez que eu vejo o deputado Davi parabenizar a Comissão de Saúde que está trabalhando. Isso é uma evolução muito grande. Parabéns, deputado Léo. Segundo ponto é que nós sim aceito, deputado Davi, e a gente pode chamar a ciência e os interlocutores dela, universidades, enfim, para que a gente possa fazer esse estudo e junto com a Casa Tavares Baixo, tanto de viabilidade legislativa quanto de científica para fazer a questão da produção do canabidiol. E aí a gente tem uma discussão muito ampla, até a questão da indústria mesmo, para que a gente possa mudar a história de vida de milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Infelizmente, isso é matéria de legislação nacional, deputado Léo. A gente não pode apitar nisso, não. Felizmente, já aqui a resolução da deputada Cibele, que está defendendo mais prerrogativas para os legislativos estaduais, coloca isso. Interessante, né? Legislação. Mas aí é no Congresso Nacional. Mas e tem o presidente ligado a Vossa Excelência, do Progressista, deputado Arthur Lira, ele podia encampar. Eu acho que seria um grande marco, ele podia encampar isso. Exato. Liberação da produção medicinal. Do canabidiol. A CCJ votou essa semana? Ótimo. Olha aí, tá vendo? Deputado Davi é um deputado gigante, aí fica dizendo que não, o gabinete do homem está ligado lá em Brasília, está em todo canto. Hein, Chico? Não se diminua, deputado Davi. Não se diminua, rapaz. Futuro. Como é, Silvio? Futuro deputado federal, com certeza, pelo Democratas. Alagoas vai ter um grande ou pelo PSB. Um grande quadro, Grande parlamentar. Parabéns, deputado Davi.
Parabéns, Vossa Excelência é um gigante. Bom, não há mais oradores inscritos e nem deputados que queiram fazer uso de explicações pessoais. Desejo um bom final de semana a todos. Temos algum evento? Segunda não, né? Nada segunda, né, Luna? Então, terça-feira, horário regimental. Fica os senhores deputados convocados. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.